A gente se acostumou a ouvir que sex sells, ou em bom português, sexo vende. Mas talvez não seja assim para a geração Z, que aparentemente não transa tanto. De uns tempos para cá, pipocaram muitas notícias com essa afirmação e a gente está aqui para analisar o porquê. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. De 2022, né, pra cá, a gente começou a ler e acompanhar todos esses estudos que falam que os Gen Z não transam. Mas entender, né, as razões disso é um pouquinho mais complexo do que parece, né, Isa? Totalmente, Vânia. Eu acho que, assim, é um fato, eles estão transando menos, aguardem, temos dados, mas é muito complexo a gente conseguir explicar o porquê, da onde veio, porque são muitos fatores, né? É um assunto multidimensional. Sim, vamos falar de uns dados para entender aqui. Em dezembro do ano passado, a Women's Health americana publicou uma pesquisa feita pelo próprio veículo com uns números curiosos. Por exemplo, 60% das mulheres e 30% dos homens da geração Z tiveram apenas um parceiro sexual no período de 1 ano. Lembrando que os Gen Z nasceram entre 95 e 2009, mais ou menos. Dessa mesma pesquisa, 31% dos homens e 19% das mulheres nessa faixa etária não tiveram nenhuma atividade sexual no último ano. E, como base de comparação, essa pesquisa também foi feita com millennials e 14% dos homens e quase 13% das mulheres declararam que não tiveram nenhuma atividade sexual ao longo de 1 ano. Então, enfim, se a gente olhar para as mulheres, 19% delas, 13% em comparação à geração anterior, né? E menos da metade que os homens, né? Sim. Então é impressionante. O UOL também publicou dados parecidos no ano passado de um estudo do Instituto Francês de Opinião Pública, pontuando que 43% dos jovens franceses com 18 a 25 não tiveram relações sexuais em 2022. E a mesma pesquisa que tinha sido feita em 2015 pontuava 25%, ou seja, muito menor essa estatística, né? Já esse ano, a Veja publicou uma pesquisa da Sexlog, que é uma rede social de sexo e swing brasileira, com 7.000 pessoas afirmando que 87% dos brasileiros preferem menos relações sexuais, porém mais satisfatórias. Mas eu acho que todo mundo diria isso, não? Pois é, mas fun fact, 82% dos 35 mais valorizam um sexo bem feito. Ok. Enquanto 50% dos 54 mais priorizam quantidade de relação. Ou seja, tem uma coisa geracional já acontecendo aí. Não é óbvio, que nem achei. E antes que a gente comece a traçar um raciocínio a partir da pandemia, o isolamento social, a gente na tela o tempo inteiro, é bom saber que o interesse dos jovens sobre sexo vem caindo sistematicamente ao longo dos últimos anos, não só nesses que a gente enfrentou o Covid, né? Ou seja, nossos avós transavam mais que nossos pais transavam mais que a gente, e assim por diante. Essa teoria ela é embasada pela professora de psicologia de San Diego, Jean Twenge, que em 2018 publicou um livro chamado iGen, que contém uma série de artigos relatando que pessoas em seus 20 e poucos anos, atualmente, tendem a ser 2,5 vezes mais celibatárias que a geração X nessa mesma idade. Quem anda estudando esse assunto também aponta outras tantas questões para um tanto de desinteresse que tem a ver com pressão social em torno da imagem pública, uma maturidade mais tardia, já que a gente acompanha os jovens tirando carta de motorista mais tarde, saindo da casa dos pais mais tarde, entrando na faculdade mais tarde, enfim. Isso também tem a ver com estresse, com ansiedade, causado também pela toxicidade das redes sociais, pelas questões climáticas que a gente vive, pelos desafios relacionados às crises econômicas que todos enfrentamos no mundo inteiro. E aí não é segredo para ninguém que saúde mental impacta diretamente no desejo sexual, e aí acho que é uma geração que não tá entrando no clima mesmo, né? Muita pressão social, não tem como dar uma brochada, não é mesmo? Mas tem um paradoxo interessante nisso aí, que por mais que a geração Z se relacione menos sexualmente, de acordo com os dados que a gente tem, é a geração mais progressista em relação ao sexo.
que significa que elas buscam conexões e expressões sexuais mais autênticas, libertárias, inclusivas, satisfatórias. Tem uma evolução bacana acontecendo por aí. Tem uma matéria interessante no Mashable, publicada no ano passado, que mostra bem essa diferença entre os Zs, enfim, e os millennials, conectando perspectivas sobre sexo e namoro entre essas gerações. Por exemplo, antes de fazer sexo, 25% dos Gen Z priorizam conexão emocional, enquanto 24% dos millennials, é quase o equivalente, tem a química sexual como algo mais importante. Achei isso poderoso, né? Bonito até de saber. E quando a gente pensa... Você tá Gen Z, amiga? Eu tô, porque quando a gente pensa nos millennials, né? Ficar pensando só em performance, ai, ficou aflita. E a gente tem que lembrar, né, que essa onda recente de positividade sexual que os millennials viveram, que fala de sexual wellness, de bem-estar sexual, de abertura sexual, tem um papel super importante, especialmente quando a gente fala das mulheres, né? Então também teve um porquê desse comportamento, né? Comportamento Eclodir, todo. Né? É só a gente pensar em séries como Sex and the City, anos 90, começo dos 2000, ou Gossip Girl, que inclusive Isa está assistindo de novo, fica me mandando vídeos com cenas, porque tem umas cenas de pegação super hot entre os personagens, sobretudo, as mulheres são mais poderosas no que a gente entende aqui, entre aspas, como poderosas, porque não tem vergonha do seu desejo, porque são protagonistas das investidas, num papel inverso ao que a gente se habituou a enxergar pensando heteronormativamente, né? E seguindo esse raciocínio, isso tudo se dá ali quando a gente viu também o boom que foi 50 Tons de Cinza em 2011 com o livro, em 2015 com o filme, no sentido de que trouxe esse universo de prazer até algo mais kinky e tal, por uma ótica feminina. E, cara, o nosso primeiro episódio, que ainda cresce muito, as pessoas ainda se interessam, explica muito sobre isso, que é o boom do bem-estar sexual. Temos também um episódio só sobre fetiches, que se relaciona com esse protagonismo feminino. Mas, enfim, acho que essa geração millennial, da qual fazemos parte, andou muito nessa transição, né? Porque quando a gente pensa sobre sexo ou consumo de conteúdo relacionado a isso, primeiro teve a fase pré-adolescente, adolescente, que os meninos compravam uma Playboy escondida. Tinha que durar o mês inteiro, tá, gente? Uma Playboy. Exatamente. Ou, sei lá, era um trampo, se descolar uma fita na locadora que tivesse um filme pornô, porque não tinha conteúdo adulto, digital, disponível, como a gente passou a ter nos anos 2000, que, inclusive, era a terra de ninguém. Então, a gente passou dessa escassez para um lugar que não tinha diretriz, não tinha rede social, não tinha banir mamilo, tinha muita nudez, enfim. E acho que com o sexo ganhando força neste formato de conteúdo virtual, junto com a onda feminista recente que a gente assistiu nos últimos anos, abriu esse caminho, esse lexo sociopolítico mesmo, de positividade sexual. Passou a não ter mais cabimento você humilhar uma garota porque ela era galinha na escola, ou porque ela fala da sua sexualidade nas redes sociais, ou expõe seu corpo abertamente, desejando ou não fazer alguma conexão com isso. Sextape e revenge porn... Quase banalizou, né? Mas a gente tinha terror disso quando começou a ter internet e se podia ser exposta o tempo inteiro. Mas, de fato, não tem o mesmo poder dilacerante que já teve. E aí, acho que também as mulheres passaram a usar a internet para amplificar suas vozes, para falar de feminismo, contra esse julgamento sexista que também eclodiu meio no Me Too, mais recentemente. Enfim... Aí a gente chegou nesse lugar, né, que até as celebridades mostram sua coleção de vibradores, falam sobre os seus corpos e sobre formas de chegar ao prazer, onde a gente pode acompanhar contas abertas no Instagram com lições sobre pompoarismo, enfim, sexualidade também foi virando um território de saúde e de bem-estar. O fato é que essa liberdade toda não é vista necessariamente de forma positiva pela geração Z, né? Pois a gente ficou muito interessada num artigo da Dazed de 2022, que faz uma elaboração muito interessante sobre as nossas atitudes atuais em torno da história do sexo e
como que a gente... Não é que a gente está vivendo exatamente uma guerra cultural, vamos dizer assim, é porque a gente já não pode falar com a liberdade que o millennial jovem teve. E isso muda a nossa abordagem do assunto. Ao menos nas redes sociais, né? Você tem menos liberdade, acho que para consumir conteúdo e falar disso como a gente teve lá no começo dos anos 2000, né? A gente tem mais pessoas tentando restabelecer a autonomia ou procurando redes onde isso pode ser um pouco mais aceito, ou enfim, do que qualquer outra coisa, né? E parte dessa perspectiva se dá pelas diretrizes que estão sempre, né? Ali a gente tá, a sua conta pode ser sempre excluída, o mamilo feminino ele é cancelado, a gente já fez episódio também sobre isso, então assim, a gente vai começando a entrar num lugar de restrição, né? E aí, a jornalista e escritora que escreveu o artigo, que é a Ione Gamble, ela fala que essa geração Z ficou sem ferramenta para falar abertamente com seus pares, né? Então, o sexo foi ocupar um lugar puramente maniqueísta de ou é bom ou é ruim, ou pode ou não pode, né? Não tem meio termo e a gente sabe que é algo muito mais cinza e confuso, né, do que isso. Acho muito marcante que para ela essa forma de banir sexo nas redes sociais seja de fato tão relevante para os Gen Z rejeitarem a hipersexualidade, né? E aí, nesse vácuo é que surge espaço para glamorizar a falta de sexo, para ter bode da performance exagerada, que eu nem acho ruim entre os millennials, enfim. Ou colocar em xeque e se preocupar com questões como consentimento, como segurança e como saúde, né? Que eram palavras que a gente estava aprendendo. Consentimento é uma palavra da nossa geração, no jeito que a gente entende ela, graças ao movimento Me Too, Ninho na Menos, Chega de Fio-Fio e etc, né? Toda essa percepção mais negativa, mais distante, ganhou um nome aí nas redes, que é o Sex Negativity versus Sex Positivity. Mas eu que sou otimista, gosto de olhar isso por outras óticas, e teve uma matéria da Grazia Britânica que afirma que a abordagem ao sexo está multifacetada, na verdade. Então sim, podem praticar menos, mas na verdade eles valorizam entender limites, segurança, saúde mental dos parceiros, ter um diálogo mais confortável sobre esse tal de consentimento, e um celibato que não é necessariamente por prudência, mas que também fala de busca por conexões mais significativas num mundo absolutamente, humanamente falando, desconectado, né? Tá vendo, millennials? Mas tem alguma sabedoria aí. A gente falou de Sex and the City, de outras séries, enfim, tem uma coisa interessante sobre produção cultural também, porque isso também forma o nosso olhar sobre os assuntos, né, como as redes sociais, por exemplo, hoje. Aparentemente, para os Gen Z, o sexo ficou tão banal, meio performático e tal, que eles deixaram de se interessar pelas cenas de cinema e de TV. Tem uma pesquisa interessante de 2019, feita por uma escritora, a Kate Hagen, que fala que Hollywood tem feito um cinema sem sexo. Ela usou uma base de dados do IMDb, né, que é o site que a gente consulta para checar, enfim, as produções, e ela descobriu que, estatisticamente, há menos cenas de sexo em grandes produções da atualidade do que houve em qualquer momento nos últimos 50 anos. Apenas 1,21% dos quase 150 mil longas lançados desde 2010 tem cenas de sexo. Esse percentual é o mais baixo desde os anos 60. E o auge do sexo no cinema, não por acaso, é nos anos 90. Eu amo a era de ouro do suspense erótico. Claro, pra quem assistiu Atração Fatal, pra quem assistiu todos esses aí. Com 1,79% de todos os filmes trazendo cenas de sexo. Quando a gente pensa em 1,21, 1,79 parece super pouco, mas essa queda de meio ponto percentual é enorme em termos relativos. Ela fala pra gente considerar que quase 4 vezes mais filmes foram lançados na década de 2010 do que nos anos 90. Enfim, é meio, de novo, o ovo ou a galinha, né? Você não sabe se eles não se interessam por cenas de sexo simplesmente porque não tem, ou se a gente não gosta dessa visão cringe que vocês têm de sexo, então isso não nos mobiliza. Mas o fato é que uma pesquisa feita no final do ano passado pela Universidade da Califórnia, com 1.500 participantes,
concluiu que 51,5% deles, nessa faixa etária, prefere assistir conteúdo focado em amizades e relacionamentos platônicos, sem romance e sem sexo. Fofos. E também, né, muito progressistas, porque tem um lugar que, assim, tem o lado interessante, hot, animal e tal, mas tem uma coisa dos romances idealizados, da comédia romântica. Tô fora, meu. A gente tem que estar se livrando até hoje desse rolê dos anos 90. Não caiu nessa, Jay-Z. Mas para destrinchar melhor ainda o assunto, hoje em dia nos Estados Unidos, por exemplo, quando você pergunta para um jovem se ele já teve relações sexuais, as respostas têm outro espectro. Não é só sim e não, que nem na nossa época. Sim. E em muitos casos, eles podem responder algo como: nunca tive relações sexuais, mas já tive outros tipos de sexo. Há uma maior fluidez sexual. E eu tô falando de semântica mesmo aqui. Principalmente pra gente que passou por uma ideia de sexo é penetração, sexo é gozar, né? E acabou aí nessa seara. A fluidez sexual tem tudo a ver com esse mundo menos binário, quando a gente fala de identidade de gênero, que é pra onde a gente anda caminhando com a Gen Z, né? Sim. Então tem uma pesquisa de 2023, feita pelo CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, que apontou que a proporção de estudantes que se identificam heterossexuais diminuiu para 75%, sendo que em 2015 esse número era 89%. Então aí é muito relevante a gente pensar nisso. Tinha uma matéria muito boa com um psiquiatra, o Eduardo Perim, que também relaciona essa diminuição da atividade sexual dos jovens como um resultado de transição a outras formas de relacionamento, por exemplo, via internet, que é o que você falou, dessa fluidez do que é sexo, entendeu? Sexting, por exemplo, é fazer sexo pra você? A nossa geração, essa cringe aí, mal considera que preliminar é sexo, entendeu? É um ponto de atenção que a gente tem que olhar e eu acho que abrir a mente do nosso vocabulário, englobar outras sexualidades, englobar, né, que tudo pode ser parte de um relacionamento sexual. Sim. Então, né, por isso que conexões mais de confiança, de amizade... Não são necessariamente menos sexualizadas, né? Depende do que você considera sexualizado, né? Enfim. Exato. E aí vou trazer aqui um ponto de atenção para as marcas, né, que nos escutam, que curtem aqui. Então, Porque é isso, né? Sex sells. voltando, né, aquela frase lá do começo, então vamos pensar um pouquinho, porque assim, teve inclusive uma matéria, né, da Cosmetic Beauty desse ano que apontou que por mais que propagandas como a do perfume Burberry Hero, que aparece o Adam Driver sem camisa, ele vira um centauro, a gente é muito fã da linha Orgasm, da NARS, que também ainda Tem uma chama... provocaçãozinha aí, né? Enfim. e agora tem a Climax também, enfim. Ainda chamam a atenção do consumidor, cria manchete e tal. Vocês, marcas de beleza, vão precisar começar a repensar essa história. Porque eu acho que esse imaginário que a gente viu agora, por exemplo, nas campanhas da Calvin Klein, né, que, com o Jeremy Allen White, conhecido por The Bear, acho que balançou o coração de quem lembrou lá do Mark Wahlberg nos anos 90. Dos millennial cringe. Bom, então cringe, então conta de emoji, que também é cringe. A Lush quis lançar no Dia dos Namorados do ano passado umas bath bombs, dessas que você joga na banheira e fica colorido com espuma e tal, no formato do emoji de berinjela. Emoji super cringe, é só coisa de millennials, os Gen Z não curtem. Enfim, e é isso, não vendeu horrores como se esperava, porque a gente fica, os millennials que ficam... berinjela. Faça essa trocadilha no Dia dos Namorados. Ninguém ligou, os Gen Z nem ligaram, entendeu? Mas enfim, né, que lições tiramos disso? Eu acho que assim, a gente tem que exercitar a curiosidade, olhar para um repertório que é diferente do nosso e trazer aqui outras perspectivas, porque isso vai acarretar mudanças na indústria a longo prazo, né? Outras formas da gente querer falar desses assuntos. Eu acho que, sobretudo, também é bom lembrar que, de forma absolutamente diferente, especialmente quando a gente pensa nesse recorte que é muito desenhado pela tecnologia, como a gente tentou explorar um pouco aqui, o mundo das tendências, ele é um pouco cíclico, como o do comportamento, né? Quando a gente olha para o último século, olhando em retrospecto, a gente tem décadas de maior e de menor abertura sexual. Essa não é uma curva sempre ascendente. Talvez a gente esteja vivendo um desses momentos de contração e expansão, mas acho muito chato de olhar para o passado, porque é fazer isso de um jeito maniqueísta, né? A verdade é que não tem um só jeito de sentir prazer,
ou de classificar o que é sexo, ou de se conectar sexualmente com as outras pessoas, ou inclusive de conectar a sexualidade às narrativas que a gente constrói como profissionais, enfim, dessa indústria, né? Tem que ficar aprendendo, né, com as outras gerações. Eu acho que o importante aqui que a gente, inclusive, entendeu com tudo isso o importante é o diálogo, o importante é você conhecer o seu corpo, o importante é você conectar com quem você quer se relacionar da forma que for melhor pra você. Eu acho que, na verdade, a conversa do assunto é o mais bacana de tudo, né? Bom, esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi, em São Paulo, nosso apoiador master. A gente também tem apoio com dados exclusivos da Mintel Brasil. Pesquisa organizada pela Larissa Nara, pelo Felipe Stoffa, pela Hanna Dourado, com o roteiro da Katrina Kartakovarik, a trilha assinada pelo Alex Batista, a direção de arte da Dumbia Lima, a produção da On The Nose e da Space House. Vocês já sabem, Tchau Bela agora é quinzenal, então a gente se vê em algumas semanas. Até! Tchau, Bela!